Olá, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Mais um dia nós estamos aqui no canal da Palavra Vida do Pastor Chiru para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Sabe, queridos, são dias que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco. Nós vivemos dias difíceis, mas como eu sempre costumo dizer, na palavra de Deus nós temos solução para tudo. O Senhor, Ele não quer ver você tendo uma vida triste, uma vida amargurada. Ele quer te dar uma direção, Ele quer te dar uma instrução. E tudo isso nós temos na sua palavra. Esse canal ele é dedicado para que nós possamos transmitir a você uma palavra muito simples. Não é algo profundo, não é algo difícil de se entender, mas sim uma palavra simples, mas que possa ajudar você a solucionar os teus problemas. E nesse dia eu gostaria de tratar com os queridos a respeito de algo que nos afasta de Deus, de algo que tem nos tirado da presença de Deus. Sabe, queridos, Deus ele nos ama de uma maneira tal que a Bíblia diz que Ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e levou sobre Ele. Então, nesse dia eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do pecado. O porquê do pecado ser algo tão ruim, do porquê do pecado ser algo tão destrutivo para um cristão. E desde já eu gostaria que você entendesse, meu amigo e minha amiga, que ninguém é perfeito. Todos nós erramos, todos nós pecamos, não existe uma pessoa perfeita. Se existisse uma pessoa perfeita, Jesus ele não teria vindo ao mundo, não teria padecido numa cruz para nos garantir e nos dar a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Então, muitas vezes nós queremos olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e olhar para aquela pessoa pensando que aquela pessoa nunca vai errar, nunca vai pecar. E isso é uma grande mentira. Então, desde já eu gostaria de dizer isso para você, todos pecam. A diferença é que uns pecam, se arrependem, pedem perdão para Deus e não continuam na prática do pecado. E outros continuam. Agora, eu gostaria de tratar com os irmãos a respeito disso. Como vencer o pecado? Mas para a gente poder vencer algo, a gente tem que saber o que aquilo é. O que é o pecado, afinal? O que é? A palavra pecado, lá do hebraico, ela vem ser traduzida para o português. É o seguinte, pecado no hebraico, traduzido para o português, é um erro ou errar o alvo. Quando eu erro o alvo, ou seja, por exemplo, se eu estou numa corrida e eu preciso chegar lá no final daquela corrida, eu não posso desviar os meus olhos nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que me manter focado para frente. Então, quando eu tiro os meus olhos do alvo, eu estou perigando a cair, a tropeçar. E o pecado é isso, o pecado é eu tirar os meus olhos de Cristo, é eu tirar os meus olhos da sua palavra, é eu tirar o foco daquilo que realmente eu me propus a seguir, a crer e a amar, que é o Senhor Jesus. Mas também lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo João ele diz o seguinte, epístola do apóstolo João, primeira epístola, capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. João estava dizendo aqui que há pessoas que vivem costumeiramente, gostam de pecar. E ele continua dizendo na parte B do versículo que o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? É a palavra de Deus. Então, o pecado é o pecado é quando eu não me proponho a obedecer a palavra de Deus.
eu começo a transgredir, eu começo a sair fora da palavra de Deus. Isso é o pecado. Agora, o interessante é que o diabo, ele não quer fazer uma pessoa pecar apenas. Porque ele sabe, queridos, que se a pessoa pecar e se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar essa pessoa. Deus vai esquecer do seu erro, do seu pecado e vai falar para essa pessoa continuar caminhando, vivendo. Até porque a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel que nos protege, que nos ajuda perante o Pai, que é Jesus Cristo. Então, o grande projeto do diabo não é manter uma pessoa no pecado, não é fazer uma pessoa pecar, porque a pessoa pecando e se arrependendo, pedindo perdão, Deus vai perdoar essa pessoa. O grande objetivo do diabo é nos afastar de Deus. Porque quando ele consegue nos afastar de Deus, quando ele consegue cortar a nossa conexão com Deus, aí nós estamos em apuros. E pastor, como é que o diabo consegue fazer isso? Como é que o diabo consegue nos afastar de Deus? Um dos meios é o pecado, levando as pessoas a pecar, levando as pessoas a viver errando o alvo, viver transgredindo a palavra de Deus. O pecado, queridos, ele nos separa de Deus. Então, talvez esse seja um dos grandes motivos desse vazio que você tem na sua vida. Tem pessoas que vivem um vazio completo, porque elas estão separadas de Deus, através do pecado. Agora, quais são as maneiras da gente combater o pecado? Como que a gente pode vencer ele? Há várias maneiras. Como eu falei para vocês, esse canal aqui é um canal de uma palavra muito simples, não é algo profundo, é algo de muito fácil entendimento, mas que vai te ajudar. Então, nós já aprendemos agora aqui que o pecado é transgredir os mandamentos, transgredir as leis de Deus, e o pecado é errar o alvo, perder o foco, sair do objetivo, que é Jesus. Mas como que a gente consegue se manter na presença de Deus? Como que a gente consegue combater, vencer o pecado? Mais uma vez eu gostaria de dizer, ninguém é perfeito. Nós estamos sujeitos todos os dias a errar. Nós podemos errar na nossa igreja, nós podemos errar com o nosso pastor, nós podemos errar na nossa casa, com os nossos familiares, nós podemos errar com os nossos amigos. Nós estamos suscetíveis aos erros, mas existem algumas formas que a gente pode nos blindar contra o pecado. E a primeira maneira da gente vencer o pecado é dependendo completamente do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer estar sempre do teu lado, ajudando tu nessas horas. Lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 17, se você ler lá Paulo fala a respeito de uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito, ele quer as coisas de Deus, a carne, ela quer as coisas do inimigo. Então, quando nós dependemos completamente do Espírito, o Espírito ele vai nos levar para perto de Deus. Dependa dele, seja dependente do Espírito Santo. Chame ele para ser o teu conselheiro, para ser o teu ajudador. Quando a coisa estiver difícil, quando o pecado estiver batendo na tua porta e tu já não saber mais como resolver, como barrar esse pecado de entrar na tua vida, convida o querido Espírito Santo para te ajudar, porque ele vai te ajudar a combater a tua carne, ele vai te ajudar a combater as inclinações do mundo. Então, querido, essa é a primeira maneira, ser amigo do Espírito Santo, depender dele, dependa dele para tudo. Levante de manhã já dizendo, querido e amado Espírito Santo, me ajuda nesse dia, não deixa eu errar, não deixa eu transgredir a lei de Deus, não deixa eu errar o alvo, me ajuda neste dia, afasta as tentações, afasta tudo aquilo que possa me tirar da presença de Deus, me ajuda, querido Espírito Santo. Então, querido, seja dependente dele. Esse é uma das maneiras, já que eu coloquei aqui a primeira. Agora, a segunda maneira também da gente nos blindar contra o pecado, queridos, é obedecendo a palavra de Deus. Seja obediente. Lá em Timóteo, até 1 Timóteo, eu marquei aqui
O apóstolo Paulo fala o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo disse assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno e preparo para realizar boas obras. E lá em Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: Escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Qual é a outra maneira da gente vencer o pecado? Obedecendo a palavra, escondendo a palavra no nosso coração, entendendo que quando eu transgrido os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, eu já estou pecando. Então tem muitas pessoas que chegam para nós e dizem assim: pastor, eu não faço nada de mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo e eu creio que eu vou ir morar no céu, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Só que a Bíblia diz, queridos, que se eu não obedeço os mandamentos e se eu estou transgredindo a lei de Deus, eu estou pecando. E se eu estou pecando e eu não me arrepender, eu não vou ir morar no céu com Cristo. Então, querido, não adianta a pessoa dizer que faz uma coisa sem obedecer a palavra. Daí, por um lado, ela é uma pessoa boa, ela ajuda todo mundo, mas pelo outro, ela passa mentindo, ela está pecando, ela está transgredindo uma lei de Deus, ela está transgredindo o mandamento de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ser pessoas mentirosas, porque nós somos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele próprio disse que o pai da mentira é o diabo. Então, eu sou uma pessoa boa, eu não vou na igreja, mas eu não faço mal para ninguém. Mas passa mentindo, está pecando, querido, não vai entrar no céu se não se arrepender. Eu ajudo todo mundo, pastor, mas eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas é uma pessoa invejosa, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que não se dá com ninguém. Está pecando, não vai entrar no céu. Não vai entrar, não adianta. Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, querido. Se a palavra de Deus diz faz isso, a gente vai fazer. Se ela diz não faz, a gente não vai fazer. E mais uma vez lembrando, a gente está suscetível a errar todos os dias. Qualquer um pode errar. Eu posso errar, você pode errar, o seu esposo pode errar, a sua esposa pode errar, os seus filhos podem errar, todo mundo pode errar. Mas o grande problema é a gente continuar no erro, a gente não mudar o nosso foco, a nossa motivação. Então, querido, a segunda maneira para você combater o pecado é obedecendo a palavra. Se a palavra diz que é desse jeito que tem que ser. Eu não posso querer fazer as coisas do meu jeito e achar que Deus ele vai me abençoar. Não funciona assim. Terceira maneira da gente vencer o pecado, queridos, é a oração. Orando. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos diz o seguinte: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança no trono da graça. Isso aqui, o que o escritor está querendo dizer? Quando ele fala nos acheguemos-nos com toda a confiança no trono da graça, ele está dizendo a respeito de uma comunhão, de uma intimidade. Como é que nós podemos entrar na presença de Deus? Orando, tendo comunhão, tendo intimidade com Ele. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, constantemente. Sempre que Jesus estava passando por alguma provação, por alguma luta, ele ia orar, porque ele sabia que era aos pés do Senhor, aos pés do Pai, que ele ia conseguir alívio, que ele ia conseguir refrigério e que ele ia conseguir vencer a tentação. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por 40 dias no deserto, antes dele ser tentado, ele estava orando. Quando ele foi para o Getsemane, antes de ser preso, ele chegou no Getsemane e ele foi orar.
Então, queridos, é uma maneira muito eficaz da gente conseguir combater e vencer o pecado. É orar. Ore. A Bíblia diz que nós devemos estar vigiando e orando. Não adianta só vigiar, tem que orar também. Então, eu vou cuidar tudo que está na minha volta, eu vou vigiar. Mas muito além disso, eu vou estar orando. Eu vou estar entrando na presença de Deus, no trono da graça de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho, me dá força, me dá sabedoria para que eu possa não cair, para que eu possa continuar fiel e leal a Ti e a Tua palavra. Então, querido, essa é a terceira maneira de tu não pecar. Ore, mas ore, e ore, e ore, e continue orando até Deus te dar a vitória em nome de Jesus. E para encerrar, porque é uma palavra muito curta e simples, como eu sempre digo, a quarta maneira da gente não pecar, da gente vencer o pecado, é ter comunhão com os irmãos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu vou ler até aqui para vocês. Hebreus 10, versículo 25, o escritor ele fala algo interessante. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Fala assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. A Bíblia diz que é costume de muitos pararem de congregar, pararem de ir para uma igreja e dizerem que elas vão buscar Deus na sua casa. Isso é um grande pecado, porque a Bíblia diz que nós devemos estar em comunhão. A igreja ela é um corpo e cada membro é importante nesse corpo. Por quê? Porque Jesus é o cabeça. E se eu não estou no corpo, eu não faço parte dele então. Então não existe esse negócio de dizer que ama a Deus, que serve a Deus, mas que não vai numa igreja. Aqui o escritor está sendo muito claro, ele está dizendo, olha, é costume de muitos não congregar. E isso não é o correto, porque nós temos que estar em união, nos ajudando uns aos outros. Então, quando a gente vive em união, quando a gente vive em comunhão, quando a gente está buscando a Deus juntos numa congregação, nós somos mais fortes para combater o pecado. Porque muitas vezes, querido, sozinho tu não vai conseguir sair daquilo ali, mas tu vai ter a ajuda do Espírito Santo, tu vai obedecer a palavra, tu vai orar, mas também tu vai ter pessoas para te aconselhar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que tu sabe que tu vai abrir a tua vida e o teu problema, e aquela pessoa ela vai poder te ajudar em oração e te ajudar através de palavras também. Amém, queridos? Essa era uma pequena palavra nessa manhã, e amanhã nós estaremos aqui com mais um vídeo no canal. Se inscreva no nosso canal lá, canal do Pastor Ciro Vargas no YouTube e Palavra Vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.